Eu quero trazer uma palavra nesta noite com respeito à palavra de Deus. A palavra semeada, a palavra externada e que pode produzir na nossa vida e que de fato produz. O poder da palavra em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela é como um martelo que despedaça pedras. E esse texto, versículo, como martelo que despedaça pedras, tem muito significado. Um deles é porque o coração do ser humano é de pedra no sentido para Deus. E aí a palavra precisa quebrar as pedras para que as pessoas possam acreditar. E algumas vezes a quebradeira é doída demais. Algumas vezes a quebradeira envolve perdas irreparáveis. Mas Deus precisa quebrar. E para quebrar, muitas vezes, tem perdas irreparáveis. Algumas pessoas perdem parente próximo para poder abrir os olhos para Deus. Outras pessoas perdem tudo financeiramente. Outras pessoas perdem a saúde física ou saúde emocional. Mas é muita perda, muitas vezes, para as pessoas serem quebradas esse coração de pedra. Porque a palavra do Senhor é como um martelo que despedaça pedras. Eu quero deixar alguns versículos no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 18 a seguir, que diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse é o percentual dos que produzem quando ouve a palavra, quando ouve a semente. A palavra de Deus, ela precisa completar em nossa vida. Mas é lógico que para a palavra de Deus encontrar lugar na nossa vida, nós precisamos ouvir. E algumas vezes a quebra vem primeiro, para que possamos dar ouvido à palavra de Deus. O coração do homem é duro, é como pedra. E algumas pessoas ouvem rapidamente, de bom grado. E outras pessoas demoram mais para ouvir. Mas aqui o texto mostra 4 dimensões. 4 dimensões de corações. 4 tipos de corações em que escuta a palavra. Há que estava na beira do caminho, há que estava entre pedras, há que caiu em espinhos, entre espinhos, e há da boa terra, coração de boa terra, coração entre espinhos, corações da beira do caminho e cheio de pedras. Então, há 4 tipos. E se nós não formos a da boa terra, não vai decolar, não vai gerar. Precisamos ser o coração da boa terra. E o coração da boa terra é aquele que a semente, quando cai na boa terra, ela nasce e ela vai produzir. Não sei, é muito difícil para as pessoas na cidade entender de plantação. Mas a lavoura é um negócio impressionante. As pessoas que lidavam, digamos que naturalmente, com a terra de maneira artesanal, elas precisam preparar a terra cavando e fazendo, remoendo, remontando, revirando a terra, ficava macio. Aí vem a chuva, choveu, aí é hora de plantar.
E é claro que quando vem irrigação, dá para irrigar e plantar. Mas precisa estar úmido, aí planta, ela nasce, vem outra chuva para poder dar continuidade. E assim, se não tiver essa chuva, não vai funcionar. Se não tiver água, não vai funcionar. Nossa vida também é assim. Nós precisamos de vários ingredientes de Deus na nossa vida para que a palavra funcione em nós. Ouvir a palavra de Deus e não fazer nada, não vai funcionar. Não vai funcionar. Muitas pessoas ouvem, mas entram por um ouvido e saem para o outro, voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Então, esses são da beira do caminho. Porque a primeira coisa que aparece leva, e ela não lembra mais nem que texto que foi lido domingo passado mesmo. Gente, eu estou aqui, não consigo lembrar. E qual hino cantou? Ixi, também não lembro qual hino cantou. Assim são os corações da beira do caminho, que não... O primeiro vento que passou levou a semente, ou o primeiro pássaro comeu a semente e não tem mais nada. E eu quero deixar essa palavra com você nesta noite, de que a palavra precisa ser semeada, porque a palavra é poderosa demais. E eu vou citar aqui algumas coisas que Deus fez, e onde Ele também deixou para nós fazermos. A Bíblia fala sobre Deus, que criou com o poder da palavra. Por exemplo, Deus criou em 6 dias, em 7 dias, mas nos 5 primeiros, Ele usou simplesmente o poder da palavra para fazer a criação. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja expansão, ou seja, todo o universo, e houve todo o universo, expansão, água, ar e assim por diante, os outros planetas, estrelas, toda a expansão. Haja, e disse Deus, produza a terra plantas, de todo tipo de plantas. E assim produziu, mandou e as coisas aconteceram. Também Deus disse, haja luminares nas expansões. As estrelas, o sol, a lua e assim por diante, e deu as regras para cada um deles. Mas ele foi criando usando a palavra. E por último, das 5 coisas que ele usou a palavra para criar, ele disse, produzam as águas seres viventes, também na terra, seres viventes, todo tipo de animal. Com a palavra, ele fez tudo isso. Mas quando foi fazer o homem, o ser humano, ele foi com as mãos, desenhou, e depois de desenhado, feito toda a estrutura, soprou, e assim fez o homem alma vivente. Antes de soprar o melhor, fez alma vivente. Soprou nele o espírito de vida. E assim somos nós hoje construídos. E Deus fez muitas coisas usando a palavra. Apenas o ser humano, ele usou as mãos para fazer. Mas Deus construiu com a palavra. E tudo que a gente tem de Deus, tudo que nós temos aqui de Deus, é a palavra. E Deus ensinou cada um das pessoas que escreveram, que desenharam a Bíblia para nós, usando a palavra. Deus falava com Moisés e Moisés escrevia. Deus falava com Arão e ele escrevia. Deus falava com Jó e escrevia. Deus ia falando com cada um dos personagens, Isaías, Jeremias, Davi, e ia sendo escrito. Então, tudo que nós temos é o que Deus falou e eles escreveram. Então, a palavra, quando a gente lê a Bíblia, a gente é mudado por Deus. Quando nós lemos a Bíblia, e quando nós entendemos o que estamos lendo, quando nós aplicamos a palavra, essa mudança vai acontecendo à nossa volta. Todas as vezes que nós mudamos, à nossa volta tudo muda. E sempre muda para melhor. Todas as vezes que nós melhoramos, à nossa volta, as pessoas melhoram também. Porque é resultado do que nós cremos, que é a voz, a palavra que Deus liberou e essa entrou na nossa vida. Todas as vezes que você acredita na Bíblia, na Escritura, você está acreditando nessa voz que saiu do alto, chegou no ouvido de Davi, ele escreveu, saiu do alto, chegou no ouvido de Paulo e ele escreveu, saiu do alto, chegou no ouvido de Moisés e ele escreveu. Todas as vezes que você lê, você está ouvindo direto do trono de Deus, porque eles só reproduziram, eles só escreveram esta palavra. E a palavra de Deus é poderosa, é como um martelo que despedaça as pedras, porque a palavra saiu de Deus, passou por esses homens e chegaram a nós. E
através de nós, precisa chegar em outras pessoas. É a mesma palavra poderosa que Paulo escreveu, o que Deus mandou, e nós levamos essa palavra que Paulo escreveu, que é a voz de Deus, é a palavra de Deus para as pessoas. Quem entendeu, diga amém. Então pergunta para alguém, você vai levar a voz de Deus para as pessoas? O poder da palavra é tão tremendo, que na Bíblia tem um negócio de para tudo, parou tudo. Parou tudo. Não tem aquele negócio quando acontece com a gente alguma coisa, você para tudo. Peraí. Bugou o negócio aqui, parou. Deixa eu pensar, deixa eu começar tudo de novo. Parou tudo. Na Bíblia também tem esse negócio. Um dia havia uma guerra, e nessa guerra, o Josué estava lá guerreando, e os inimigos estavam vencendo a batalha, e ele disse, para sol, para a lua, e tudo parou. E enquanto o sol parou e a lua parou, eles trabalharam até ganhar a vitória. Isso significa que pode parar tudo, mas nós não podemos parar. Existe uma coisa interessante. Todas as vezes que alguém para de ler Bíblia, para de orar, ele retorna para trás, ele fica para trás. Ele não acompanha o progresso. É assim como as pessoas que param de estudar. Ele não acompanha o progresso vai sozinho, mas ele fica. Então a palavra de Deus precisa encontrar esse lugar em nossas vidas. Olha só, o poder da palavra como é tremendo nas nossas vidas. No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 14, então ele repreendeu, nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando Jesus proferiu esta palavra, nunca mais em tempo algum alguém coma fruto de ti. E os discípulos escutaram o que ele disse. Quando Jesus disse para aquela figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti, e eles caminharam, foram para uma outra cidade, uma semana depois eles retornaram, e quando retornaram, a árvore estava sequíssima. Moral da história, Jesus disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti, e de fato nunca mais ninguém comeu, porque a árvore secou. Por que Jesus fez isso? Será que ele fez isso só porque não gostava da árvore? Ele fez isso para ensinar para a gente que existe um poder muito grande nas nossas vidas. Tanto que, de vez em quando acontece de alguém orar por outra pessoa e dizer, você está curado, receba a bênção. E a pessoa acredita e fica curado mesmo, porque ele tem fé, ele acreditou. Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês não vão dizer apenas a esta árvore, mas vocês vão dizer ao monte, monte, sai daqui e precipita-te do outro lado, e ele vai obedecer, por causa do poder da palavra. Esses poderes que eu estou dizendo aqui da palavra, ele é muito natural, ele é natural no dia a dia, no nosso dia a dia, e algumas pessoas talvez não percebem, mas você sabe de onde que vem uma miséria na família? Uma família que não prospera, que não sai do lugar, que não decola, são essas palavras malditas que destruíram a família há muito tempo atrás e nunca conseguiram se levantar. Existe família que não se levanta, existem pessoas que não se levantam, mas é resultado desse tipo de palavra que tem poder. Aqui nós estamos falando de uma palavra que tem poder, a palavra que sai de Deus para construir, mas toda palavra tem poder, ou para construir ou para destruir, mas toda palavra tem poder. Então existem muitas pessoas detonadas por causa da palavra. A palavra destrói, a palavra destrói. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam destruídas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, por causa de palavras. Por exemplo, você quer um negócio que destrói uma pessoa? É quando alguém está prosperando e ele esnoba disso e acha ruim e acha que fulano não devia prosperar. Essa é uma palavra que volta para você para destruir a sua finança. Porque é a palavra da inveja, e a inveja destrói primeiro o invejoso, e depois vai para lá. Então tem gente que não gosta de ver a felicidade dos outros, quando alguém está sorrindo, ele fala, ai, cara de besta. Não quer ver a felicidade dos outros, esse é o invejoso. Vai ter problema seríssimo. Por quê? Porque não vai decolar,
poderia decolar, mas não decola. E gente que ganha dinheiro, mas não decola. E não decola por causa disso. Existe um poder tão grande na palavra, que eu li alguns livros, mas existe um livro pequenininho, chamado Há Poder em Suas Palavras, de Dom Gonçalves. Esse livro é um livro de mais ou menos 100 páginas, 120 páginas, fácil de ler. Há poder em suas palavras. Você precisa ler esse livro. Quem reclama nunca mais vai reclamar. Quem murmura nunca mais vai murmurar. Quem lança uma palavra para outras pessoas nunca mais vai lançar. Quem fala um palavrão, por exemplo, esse menino é um arteiro, esse menino é um peralta, esse menino xinga crianças de nomes assim. Pois é, ele amaldiçoou essa criança e ele vai ser assim. E a família toda vai caminhar na miséria por causa da maldição que ele lançou para o filho, e toda a família recebe a maldição. Palavras é muito poderosa. Então eu quero um conselho para você. Se você não tiver uma palavra boa para falar em contestação a coisa ruim, fecha a boca, você evitou trazer uma maldição para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Porque palavras é muito poderosa. E a gente precisa entender que existe uma coisa grande demais da conta, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que todos os homens de Deus tinham muito temor da palavra de Deus. Muito, digamos que medo, né? Mas aquele temor, aquele respeito pela palavra de Deus. E há um versículo que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então as pessoas tinham esse negócio de ouvir Deus, o temor entrava no coração de cada um dos que ouviam, porque é grande demais. Havia uma ideia de que se alguém visse Deus, fisicamente, pessoalmente, morreria, porque ninguém poderia ver Deus e permanecer vivo. Existia esse pensamento entre os judeus. E um dia Isaías estava tendo uma visão. Ele teve uma visão e subiu até o céu e viu Deus. Quando ele viu Deus, ele diz: agora eu estou ferrado, agora eu estou morto, porque ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Na verdade, ele estava tendo uma visão, e ele não foi morto, pelo contrário, Deus tocou nos lábios dele com uma tenaz, com brasa viva, tirou o pecado dele e colocou ele no ministério. Mas ele estava apavorado, porque ele tinha visto Deus e achava que já estava morto, porque ninguém poderia ver Deus e permanecer vivo. Esse é o tipo de temor que as pessoas tinham de Deus. Não é o mesmo do nosso século 21, que as pessoas não estão nem aí para Deus, não respeitam, não honram a Deus, e parece que as coisas estão normais, e não estão. Todos nós vamos chegar um dia lá, vamos olhar para o grande livro. Espero que todos olhem para o grande livro chamado da Bodas do Cordeiro, em que os salvos irão para lá e vão prestar conta com Jesus no arrebatamento da igreja. Porque os que vão para a condenação do último dia do trono branco, esses não terão essa chance. O trono branco é para dar sentença de condenação. A bodas do Cordeiro é a sentença para reinar e governar com Cristo e desfrutar das benesses do céu. Mas o trono branco é sentença para a condenação, para níveis de condenação. Então é importante que nós tenhamos esse temor, essa honra com Deus e com a sua palavra. Como eu estava dizendo, Josué então foi lá e parou tudo, até que eles venceram a batalha. Então ele disse: sol, pode parar aí onde você está, lua também, você pode parar onde você está. E parou tudo. E a Bíblia diz que o sol parou, a lua parou, e fazendo as contagens, deu quase 24 horas. Deu 23 horas e alguns minutos, o tempo que o sol parou, e não acharam na contagem esse dia, porque aconteceu no mesmo dia. No livro de João, no capítulo 5, no versículo 8, disse Jesus: levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. O homem estava doente, estava ali, deitado em cima da cama, porque estava paralítico. Jesus chegou e já disse para ele: levanta, toma a sua cama. Como assim? E ele se levantou, era paralítico, deixou de ser paralítico e se levantou. Com o poder da palavra: levanta, toma a sua cama. No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 6, então Pedro disse:
não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Isso ele falou para o homem que era coxo. Ele estava sentado na calçada e não podia caminhar porque ele era aleijado. E aí Pedro disse para ele, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem que era aleijado ficou de pé. E a Bíblia diz que ele ficou de pé e começou a pular de alegria por ter sido curado. O poder da palavra. Acontece que hoje a maioria das pessoas não conseguem usar o poder da palavra. Não sei como, mas não conseguem. Nem sequer orar por alguém e dizer assim, olha, eu profetizo a cura na sua vida, pode procurar a enfermidade que não está mais aí. E aí tem gente que não tem coragem de fazer isso, mas isso acontece muito e com muita gente que tem coragem de orar e tem coragem porque ele crê na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é poderosa. A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 121, versículo 7 ou 107, diz assim, em 127, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de todas as suas angústias. Quando Deus envia a palavra, acontece a cura e o milagre e o livramento. Então veja só, se você acreditou na palavra de Deus, ele liberou a palavra de Deus, profetizou a palavra de Deus, ele vai encontrar lugar, vai encontrar guarida nos corações para quem a enviou. E a Bíblia diz que as minhas palavras não voltarão para mim vazia, mas produzirá o fruto naquilo para que a enviei. Então, quando nós acreditamos na palavra, ela vai produzir. Seu marido vai mudar. Sua mulher pode mudar se você acreditar. Seu filho pode mudar se você acreditar. Seu pai vai mudar se você acreditar. Porque é o uso da palavra, da liberação da palavra. A Bíblia diz assim, se você crê, tudo é possível ao que crê. Se nós não acreditarmos, não resolve nada. Mas quando nós acreditamos, as coisas acontecem, porque é o fruto da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador dos que buscam por Ele. Então, a fé é essa firmeza no fundamento. Lucas 5,10 diz assim, e olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a tua mão. Esse foi o caso do homem que tinha as mãos ressequidas, as mãos secas e encolhidas. Jesus disse, estende as mãos. A Bíblia diz que ele então estendeu as mãos, estendeu a mão. E a mão ficou tão boa como a outra que era normal. A mão ressequida voltou a funcionar normalmente. Claro que isso deu muitos problemas para Jesus, porque as pessoas estavam ali, ficaram indignadas, com ciúme, com raiva, porque Jesus curou aquele homem e eles não queriam que isso acontecesse. E houve um monte de problemas ali, mas o certo é que Jesus veio e deu saúde e fez um milagre, deu alegria de novo para aquele homem que tinha uma das mãos, secas, e agora não está mais seca, porque Jesus liberou a palavra. Algumas vezes não é saber se a outra pessoa tem fé ou não tem fé, é liberar a palavra, porque a palavra é poderosa. Mas se a pessoa não tiver fé, tudo bem, não é mais problema seu, mas libere a palavra, porque é a palavra de Deus. Ore e libere a palavra, vai dar certo, porque a palavra de Deus é a verdade. Ou nós cremos nessa palavra que é a verdade, ou nós fazemos parte dos incrédulos. Partindo para o último ponto, essa palavra, ela precisa ter um lugar como a semente. A semente que é pegada, ela é guardada, para produzir, ela é guardada num solo de qualidade, que é a boa terra. E quando você coloca a semente, esconde ela numa boa terra, num solo fértil, olha, isso depende do tipo de semente. Tem semente que nasce já 2 dias, 3 dias depois. Tem semente que leva 3, 4 semanas. Tem semente que leva meses. Mas quando é boa terra, seja o tempo que for preciso levar, ela vai nascer e ela vai crescer e ela vai dar fruto. Agora, o que é importante para as nossas vidas é saber guardar essa semente. Jesus disse,
a semente que caiu em boa terra, a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu entre espinhos, a semente que caiu em pedregulhos, em pedras. Não, mas teve semente que caiu em boa terra. O que é que a gente precisa fazer com as sementes, com a palavra de Deus? Semente aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus explicou isso, que ela vem e cai em boa terra, ou em beira de caminho, ou entre espinhos. Espero que essa palavra caia sempre em boa terra, que o seu coração seja uma boa terra, a tal ponto da palavra de Deus ser bem plantada, porque se tiver adubo correto nesta palavra. Bom, a palavra chegou e colocou lá dentro, mas tem adubo. Qual é o adubo? Jejum. Tem mais adubo? Tem. Tem um jejum chamado oração. Tem mais adubo? Tem. Um adubo chamado meditação. Tem mais adubo? Tem sim. Tem um adubo da humildade, da meditação. Tem um adubo da adoração. Se você adubar bem essa semente, nossa, ela vai germinar, vai crescer, vai dar fruto, e vai ser frutos maravilhosos, que gente do lado direito, gente do lado esquerdo vai perceber e vai desfrutar desses frutos. Quando nós mudamos essa boa planta, essa boa semente, germina em nosso coração, nós nos tornamos pessoas amáveis, pessoas dóceis, pessoas maravilhosas, pessoas apaixonadas por outras pessoas, pessoas que entendem a outra pessoa. Nós melhoramos em todos os aspectos. Isso é semente que caiu em boa terra, produz frutos, produz plantas excelentes. Aí poderia pensar, que tipo de planta sou eu? Que tipo de planta somos nós? Por causa desta semente, da boa terra. Que tipo de planta somos nós? Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome chamo e clamo, Senhor Deus dos exércitos. Olha o que ele está dizendo aqui: eu encontrei a palavra e comi. Ele disse que encontrou a palavra de Deus e comeu. Claro que não estão falando de comer papel, estão falando de eu li e coloquei lá dentro de mim. Eu ouvi e guardei a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, como diz aqui o salmista. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu escondi no meu coração. Onde é que nós escondemos a palavra? A semente. Se esconder numa boa terra, vai dar fruto. Vai dar fruto. Onde você esconde a palavra? O salmista diz: escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando essa palavra, quando essa semente entra na boa terra, sai a confissão pela boca. Ele aparece. A gente fala de Deus, a gente sorri, a gente canta, a gente adora, a gente celebra, prega o evangelho. E quando as coisas estão ruins, a gente continua celebrando o Senhor, glorificando a Deus. Por quê? Porque a semente gerada aqui começou a produzir. Se a semente é boa, a terra for boa, vai produzir, produz pela boca. O que nós falamos é resultado da semente. Agora, que tipo de semente foi semeado aqui? Em boa terra? Se foi na beira do caminho, então os pássaros comeram. Se foi entre espinhos, já foi sufocado e não tem mais nada. Se foi na beira, entre pedras, nasceu e morreu. Não deu fruto. Mas quem é que dá fruto? Boa terra. Aí eu pergunto, você fala de Jesus? Comunica Jesus? Comunica Jesus para as pessoas? Está sempre adorando, celebrando, glorificando a Deus? Então tem boa terra, porque produziu e está saindo, está produzindo. A produção para nós é esse Jesus que aparece no brilho dos nossos olhos, que aparece na nossa fisionomia, que aparece nos nossos lábios, no nosso sorriso.
Porque tem gente que não sorri para nada, sempre zangado com a vida. Mas se tem boa terra, tem bons frutos e o fruto aparece. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Porque se não vê Jesus na nossa vida, não está produzindo. Porque a fé gera, a fé constrói. E se constrói em nós, aparece. Aparece nos olhos, aparece nos nossos lábios, aparece no nosso jeito de viver e de falar. Porque o nosso jeito de falar é diferente, porque nós pertencemos a Deus, e o que falamos é de Deus, o que sentimos é de Deus, o que movemos é de Deus. A gente não vive mais como o mundo vive no pecado, na iniquidade, mas Deus nos chamou para viver uma nova história, uma nova vida, um novo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há como ter essa graça gloriosa se não guardar a semente no lugar certo. A semente é a palavra de Deus. Você escuta hoje, escuta amanhã, você escutou semana passada, você pegou e leu de novo, é a semente. Ela caiu em boa terra, então vai dar fruto. Tem lugar certo para guardar a semente. Quando a gente que trabalha, todos os que trabalham, que produzem, eles têm uma semente selecionada. O melhor lugar da lavoura tem os melhores grãos. É nesse lugar é que se pega as sementes para guardar, para plantar na próxima safra. Então, se tem um lugar que a gente deveria guardar a semente, é o melhor horário, do melhor coração, do melhor tempo, da melhor oportunidade que nós temos na nossa vida. Por exemplo, ler e orar de manhã cedo, a primeira coisa que você vai fazer é o momento mais descansado, mais lúcido e o melhor momento de pegar a semente e guardar aqui dentro, para produzir durante o dia. É o horário certo para produzir, é colocar a semente, a melhor semente no melhor lugar em que se deve guardar. Ninguém que trabalha com plantação, com lavoura, pega a melhor semente e joga, e larga lá tomando sol, larga lá no meio das coisas. Não é feito assim. Existem os lugares onde se guarda, para as pessoas mais antigas, chama-se paiol, ou silos, lugares, ou galpão. Então você pega, organiza, separa, deixa num lugar em que possa ter um tipo de refrigeração, de temperatura normal, em que não estraga a semente, nem por muito frio, nem por muito calor, mas se coloca lá, e cuidando dessa semente o tempo todo, até chegar o momento de plantar de novo, aquela semente, mas cuida dela. E se a palavra de Deus é a semente que Jesus falou que caiu em boa terra, a gente tem que cuidar dessa semente. A Bíblia diz assim: bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O versículo começa: que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O melhor jeito de guardar semente é como os plantadores fazem: coloca no lugar e cuida dessa semente com um olho grande nele o tempo todo. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém tira, ninguém estraga, e o tempo todo cuidando para que insetos não entrem lá, para que nada estrague a semente. O tempo todo ele cuida da semente, o tempo todo. Se nós cuidarmos dessa palavra o tempo todo na nossa vida, vai dar fruto. Vai dar fruto. A gente precisa pensar como agricultor que cuida da semente para plantar de novo. E aqui está a semente poderosa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos cuidar dessa semente quando chega aqui. Chegou a palavra, entrou, vou cuidar dela. Vou cuidar. Meditando de dia e de noite. É quando você lê um texto que Deus fala com você, você fica pensando nesse texto, já amanheceu o dia, você acorda, vai pensar nele de novo. E assim você medita nesse texto, fica pensando, adorando a Deus, cuidando daquele texto no seu coração, para que possa produzir. Essa é a semente que precisa ser produzida nessa terra. É esse cuidado que nós precisamos ter com essa semente. A palavra em boa terra. A pergunta é: o nosso coração é uma boa terra? O seu coração é uma boa terra? Se é uma boa terra, pode ter certeza que essa palavra vai encontrar lugar para meditação. A meditação é um dos adubos. A oração é outro adubo.
A semente precisa ter terra fértil e bem adubado, bem cuidado para produzir. Então, se você escuta uma palavra, ore para que Deus possa fazer essa palavra ficar tão firme no seu coração. Se for preciso, jejue também, para que essa palavra encontre ainda mais vida no seu coração. É o cuidado que nós precisamos ter. Cuidado de jogar água na planta, para que ela possa crescer viçosamente. É quando a gente coloca a palavra, e coloca oração, e coloca adoração, e coloca louvor, para que a gente possa ir cuidando dessa palavra no nosso coração. Não coloque nada que seja ruim, não coloque veneno nessa semente, não coloque veneno nessa palavra, que tem muitas pessoas que colocam, acaba de ouvir uma palavra, e depois vai participar de alguma coisa mundana, diabólica, estragou tudo, já era a semente, estragou toda a semente, não vai dar mais resultado nenhum. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor nosso Deus, que vive e reina para sempre. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça pedras. Se você é uma das pessoas que tinha dificuldade em cuidar dessa palavra como uma semente poderosa, que Jesus disse, o semeador saiu a semear, a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu entre espinhos, a semente que caiu nas pedras, são todas as sementes que não vai dar continuidade. Mas a semente que caiu em boa terra, esse vai dar 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. O menos produtivo ainda vai produzir 30%. Aqui cai em boa terra. Mas aqui caiu em beira do caminho, já foi, já perdeu. O que caiu entre espinhos, já perdeu. O que caiu nas pedras, já se perdeu. Nenhum vai produzir. Ou seja, nós estamos aqui porque é boa terra. E eu quero que você cuide cada vez mais dessa boa terra, com a boa semente que é a palavra de Deus. Que sejamos como aqueles homens que diz, ouvi a tua palavra e temi. Que sejamos como Isaías que diz, Jeremias que diz, olha, eu ouvi a tua palavra e comi. Eu ouvi a tua palavra e comi. Comer a palavra, temer da palavra, honrar a palavra, obedecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, acreditar que Ele é poder para as nossas vidas. Então, se você é uma dessas pessoas que está precisando fazer uma mudança na sua vida, e entendendo que essa palavra precisa encontrar boa terra, e se você entende que o seu coração é uma boa terra, então você vai cuidar do seu coração a partir de hoje, para que essa palavra tenha sempre um lugar específico, especial na sua vida. Então eu quero orar com você, em nome de Jesus, aleluias. Caso você entendeu isso e quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, no nome do Senhor Jesus, e Deus vai mudar a sua história. Seu coração de repente vai começar a captar a palavra e segurar e guardar, por causa da fé. Você vai crer na palavra de Deus, do jeito que precisa crer. A boa terra são aqueles que acreditam nela, acreditam na palavra de Deus, e quer pôr em prática a palavra de Deus. Quando lê, sim, agora eu entendi, agora eu vou colocar em prática a palavra de Deus, vou cultivar essa palavra, até ela gerar, até ela movimentar a minha vida de forma poderosa. Vamos orar? Se você entendeu isso para a sua vida, vem aqui à frente que nós vamos orar com você em nome de Jesus. Aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu
desejo é sentir teu Aleluia. poder. Deus pode mudar a sua história hoje, com respeito a Ele mesmo e ao entendimento da palavra. Porque Deus pode fazer com que você entenda o que não estava entendendo. Talvez você já leu muito, mas não entendeu nada. Porque faltou a gaveta certa para colocar, faltou a terra certa, o lugar certo para colocar. Sedentos de ti, vem, ó Deus. Receba a oração agora, a oração da fé, para que seja desmontada as fortalezas. Aleluia. Teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Vai desmontando fortaleza, Senhor, e barreiras. Ó Deus, que cada terra, cada coração, nesse lugar que é simbolizado pela terra, seja terra fértil, para que essa semente, que é a palavra do Senhor, encontre lugar, encontre guarida nos corações. Ó Deus, que haja produtividade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura espiritual, que haja cura emocional, que haja cura física. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, que haja milagre, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh, Deus vai sarando, vai libertando, vai transformando, Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Toda honra e toda glória te pertence, Jesus. Toda honra e toda glória te pertence, Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, vai curando, renovando e restaurando, Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, derrama, Senhor, o teu milagre. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu poder, a tua unção, Senhor, quebrando todo jugo. Oh, aleluia, aleluia, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Toda a glória te pertence, Jesus. Então vem Aleluia, incendiar meu coração. Santo, É o santo, teu santo, altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. glória a Deus.